Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula aqui no Instagram. Eu sou a Thaís. Vou me apresentar porque tem muitas pessoas novas chegando e eu vou ensinar vocês hoje a fazer um estojo super fácil e prático usando plástico cristal. Enquanto o Instagram vai chamando mais pessoas para a aula, eu vou terminar de passar a linha aqui na minha máquina e já vou mostrar para vocês os materiais e as medidas que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula. Se você está assistindo a aula gravada, é só você arrastar a nossa aula aí pro começo, onde a gente já vai começar com tudo. Esperando o pessoal ir chegando, porque esse horário não é um horário convencional que eu faço lives, então vamos ver aí quem vai chegando. E aí eu vou passando a minha linha aqui na máquina. Esperar o pessoal ir chegando. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou mostrar e eu vou deixar depois as medidas na descrição, tá? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um estojo de plástico cristal. É um estojo que eu já tenho que fazer ele, então eu decidi aproveitar a peça que eu ia costurar e eu vou gravar essa aula pra vocês. Então eu tô aqui, ó, com um corte de plástico cristal. Esse meu plástico, ele tem uma gramatura mais grossa. Pra quem tiver aí, é interessante que você use gramaturas mais grossas, porque o plástico, ele pode acabar estragando. Então, como esse aqui é um material que vai ser usado para colocar lápis, caneta, é interessante que você use um material mais grosso. Então, aqui, ó, eu vou passar as medidas depois para vocês. Vou usar também um zíper número 6. Essa cor foi a escolhida. E vou usar um cursor aqui no níquel. E o acabamento desse estojo vai ser no viés. Então, eu vou usar o viés pronto na mesma cor do zíper, porque foi a escolha da pessoa que encomendou essa peça. E aqui na máquina, eu vou costurar com linha vermelha. Então, é muito importante que na hora que vocês forem aplicar, principalmente viés, principalmente quem é iniciante, use o viés, use a linha da mesma cor do viés para que o acabamento fique bem imperceptível, tá bom, gente? Então, agora eu vou vir aqui direto para a máquina para mostrar a vocês como que a gente vai fazer. Qualquer dúvida que alguém estiver entrando aí, vou até colocar aqui nos comentários. Para o pessoal mandar a dúvida no balãozinho, que vai ser uma aula bem rápida. Que aí eu vou desativar os comentários e quem chegar depois... Pronto. Quem chegar depois pode mandar aqui. Então, vamos lá. Eu tô aqui, ó, já na minha base com o plástico. O meu plástico, ele mede 27 por 25. 25 a largura, 27 a altura. O meu zíper, ele é um pouquinho maior que a largura, que é 25. Então, eu cortei meu zíper com 29 centímetros. E tem o meu cursor, que é um cursor número 6. Aqui, eu vou usar clipezinhos, porque não é ideal que a gente use alfinetes no plástico, tá bom? E eu risquei o meu plástico com uma caneta normal para mim conseguir ver. Mas na hora de cortar, eu cortei sem deixar a caneta aparecendo, tá vendo? Então é cuidado na hora de marcar. Então o que nós vamos fazer? A medida, vou até pegar aqui na base. Ó, a medida que tem 25, ela vai ficar aqui na largura e na altura a gente vai ter os 27. Então na beirada que tem o 25 que eu vou aplicar o meu viés. E, gente, são sugestões de medidas. Essa aqui é uma medida que eu tô fazendo. Ó, eu vou pegar meu viés e vou cortar ele um pouco maior. É uma medida que eu tô fazendo para lápis. Esse aqui vai ser um estojo para colocar lápis. Ó, então eu cortei o viés. O viés, ele tá um pouquinho maior que os 25. Pode cortar com 26, 27. E eu vou pegar o viés pronto, ó, e vincar ele aqui no meio.
Então, dobrei ele aqui no meio. Eu vou encaixar ele no lado que ele tem 25. E vou colocar clipezinho. Então, vai ficar assim. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem cortar mais um pedaço pra colocar no outro lado. Vou deixar o celular virado pra cá, que aí vocês vão conseguir ver melhor. Então, nós vamos encaixar o nosso viés assim. Aqui é interessante vocês usarem o clipes, mas quem não tiver o clipes pode alfinetar em cima do viés, que não tem problema. A gente não pode alfinetar o plástico, tá bom? Então, ó, coloquei e a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. O meu viés, ele fica pendurado aqui na minha parede, então eu já vou só puxando. Então, ó, a gente vai pegar o viés e vai dobrar ele aqui. E vamos colocar na outra extremidade. E eu vou vir com os clipezinhos. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe que é super importante, principalmente para fazer o acabamento. Aqui eu fiz a dobra do meu viés e vocês vão conseguir ver que essa beirada se encontra com a outra aqui. É importante vocês se orientarem para isso. Não deixe o seu viés dobrado, um lado maior e o outro menor. Assim, tá vendo? Porque aí depois é aquela coisa que você tá costurando no seu viés e ele não tá ficando com bom acabamento. Porque você não fez uma dobra. Então dobra o viés certinho, gente, ó. Pega beiradinha com beiradinha, dobra e vinca. Então, ó, feito isso, eu vou vir aqui na máquina, ó. Eu vou vir aqui na máquina e eu vou costurar. Eu vou costurar, ó, meu pé tá aqui com o pé de costura reta mesmo. E a minha agulha tá no centro, porque a minha máquina tem posicionamento. Eu vou costurar, gente, bem aqui em cima, ó. Bem na beiradinha. A gente não costura com pé de máquina, a gente costura bem na beirada. Pegando de forma que pegue os dois lados do zíper. Então, eu vou posicionar aqui na máquina. E vou mostrar pra vocês. Vou colocar meu clipezinho. Observem aqui então. Vou posicionar de uma maneira que fique bem fácil pra você que tá aí assistindo a aula observar. Espero que vocês tenham paciência comigo, que é difícil posicionar a câmera durante a live, mas vamos lá. Ó, tá vendo? Então, eu vou posicionar bem aqui na beiradinha, vou colocar a largura do meu ponto no 3 e vou abaixar minha agulha. Vou arrematar e vou vir costurando, ó. Vou devagarzinho, vou soltando e sempre colocando a minha mão, ó, de apoio pra costurar. Deixar um clipezinho aqui no final. Para sua costura se manter reta, é importante que você, ó, sempre esteja guiando pelo mesmo lugar no pezinho da sua máquina. Cheguei aqui no final, arrematei. E aqui, ó, vocês têm que conferir, a sua costura tem que pegar na parte de trás também, que tá vermelho com vermelho, mas não pode ficar solta aqui, tem que pegar a costura nessa parte toda. Então, a gente finalizou esse lado, nós vamos fazer esse aqui. Pra quem quer aprender a costurar viés, é uma ótima forma de treinar. Essa peça aqui é super prática e dá pra vocês fazerem em outros tamanhos também. Ó, arrematei no início. Sempre é importante a gente arrematar no início e no final das peças. Chegou aqui, arremata. Então, ó, já finalizei essa parte, pegou a costura dos dois lados. E aqui, então, ó, já tá prontíssima essa etapa aqui.
Me aguentem com esse tripé, gente, me aguentem, porque eu não dou conta de ir fazendo a aula e posicionando esse tripé. Então aqui, ó, eu já estou com essa parte pronta e nós vamos aplicar aqui agora o zíper. Então eu vou pegar aqui o meu zíper e aí é muito mais fácil a gente fazer o acabamento nas laterais do plástico e depois sobrepor, como nós vamos fazer agora, o nosso viés sobre o zíper. Então vocês vão pegar o zíper e vocês podem destacar o seu zíper, porque vai ficar mais fácil de costurar. Então, eu vou destacar. Eu sei que muitas pessoas têm medo de destacar o zíper, porque vai ter que passar o cursor mais de uma vez. Então, não fiquem com medo. E aí, ó, é só ir treinando com o cursor de vocês. Agora aqui, então, ó, eu já estou aqui com o meu plástico. Estou aqui com o meu plástico e estou aqui com o meu zíper. Então, o zíper, ele tem o dentinho aqui, tá vendo? A parte da frente do zíper é a parte do dente. Eu vou deixar essa parte pra cima e vou posicionar, ó, com o dentinho pra fora, vou posicionar o meu viés aqui em cima, tá? Então é assim que a gente vai posicionar. Vou colocar aqui e vou colocar clipezinho. Aqui, quem quiser colocar o alfinete sobre o viés, novamente, não tem problema, porque o viés, ele não vai... Você não acaba furando seu plástico, né? Você vai furar o plástico, mas ele já vai estar com acabamento no viés. Então, ó. Vou pôr os meus clipezinhos. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, do outro lado, eu vou pegar o meu zíper, o lado dentinho vai ficar pra fora e vou posicionar ele aqui. O zíper, eu sempre corto ele um pouco maior. Então, ele já tá com uma sobra, justamente pra gente conseguir costurar e passar o cursor depois. Então, aqui agora, onde que eu vou costurar? A primeira costura que a gente fez ficou nessa parte. Então, agora eu vou costurar bem próximo aqui, no final do zíper, prendendo ele aqui, ó. No final do viés, desculpa. No final do viés, prendendo ele aqui, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui e já vou mostrar pra vocês. Eu tô costurando com o pé de costura reta. Só que agora, como eu vou aplicar o meu zíper, eu vou trocar pro pezinho de zíper, tá bom? Então, ó, vou trazer vocês novamente pra máquina. Quem tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no balãozinho, que daqui a pouco, no final da aula, eu respondo pra vocês. Espero que essa posição fique boa pra vocês conseguirem ver a costura que eu vou fazer agora. Então, vamos lá, ó. Acho que ainda não está muito bom. Vou abaixar mais um pouquinho. Agora vai ficar bom. Ó, então, vamos lá. Eu vou posicionar eu vou costurar essa parte aqui agora, ó. Então, vou posicionar aqui e é importante a gente ir com o pezinho de zíper. Vou até trocar o lado aqui, ó. Coloquei no primeiro, vou ter que colocar no segundo, porque vai pegar do lado que eu preciso. Então, ó, pra quem tem dúvida de qual lado usar, é só se orientar, ó. Meu zíper tá aqui, ele vai passar aqui próximo ao zíper. Vou posicionar aqui, ó, posicionado. Vou arrematar e começar a costurar. Opa! Soltou aqui. Só costurando com calma. Eu gosto de fazer com bastante cautela o zíper aqui, para ele não ficar torto. Ó, cheguei no final, arremato. Ó. Gente, observem como vocês... Fica muito imperceptível a costura. E é isso que eu falo, então. Se você conseguir aplicar a linha no tom do viés, é muito difícil você conseguir ver até a costura. Então, tá vendo? Ó? Ficou retinho aqui.
a costura. Mas pra quem é iniciante, se você tem medo de fazer acabamento com viés, da sua costura ficar torta, usa a linha bem no tom do seu viés. Agora eu vou repetir aqui do outro lado a mesma costura, tá? Então eu vou novamente costurar aqui. Só que do outro lado agora. Cheguei no final, arremato. Estou bem concentrada. E ó, já apliquei então o meu zíper aqui. Vou trocar agora o pezinho, que eu não vou precisar desse pezinho. Feito aqui então, ó. Agora eu vou passar o meu cursor. Como que passa o cursor então, gente? É importante vocês observarem o lado que vai entrar o carrinho. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. O lado que a gente encaixa é esse lado que tem um Vzinho. Eu acabo vendo muitas alunas entrando com esse lado aqui reto. Não é o lado reto, é o lado V. Então, eu vou voltar pra cá. E aí, gente, o cursor é treino. Então, vocês têm que treinar pra ir adaptando, tá? Vou responder uma dúvida que chegou aqui, vou desativar os comentários, enquanto eu vou passando aqui o meu cursor. Eu já dei dica pra vocês de como passar o cursor, tá? Mas é bem tranquilo. Então aqui, como o meu zíper tá aberto, a gente vai ter que passar 2 vezes o cursor. Porque a gente precisa do zíper todo fechado. Então eu vou fechar e depois eu vou deixar o meu cursor aqui centralizado. Pra quem não tá fazendo com um zíper a metro, dá pra fazer com um zíper comum. Aí pra aplicar, do jeito que eu acabei de aplicar aquele todo aberto, é importante que você abra ele todinho e deixe o seu cursor lá atrás. E aí agora você vai ter que voltar ele todo aqui pra fazer o acabamento. Então, se você souber passar o cursor, é interessante que até o zíper pronto você consegue fazer isso, tá bom? Boa tarde, Rê. Olha essa dúvida aqui da Duda. Eu preciso usar um pé calcador específico para costurar o plástico? Eu vou mostrar para vocês um pé calcador daqui a pouco, que é próprio para costurar o plástico, mas nessa função aqui você não precisa do pé calcador próprio para plástico, porque tem outras coisas que a gente pode usar para facilitar na hora de costurar. Então daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou passar o cursor aqui, tá bom? E quem for chegando, é só mandar a sua dúvida aí, que eu vou deixar os comentários ativados. É só deixar a sua dúvida no balãozinho. Olha só, gente, agora a gente tem que passar o cursor alinhando bem. Tá vendo que tá sobrando o meu zíper? Porque eu já cortei o zíper com sobra. Então eu vou alinhar bem o meu plástico aqui, ó, e vou passar o meu zíper. Aqui, como tá sobrando um pedacinho, eu vou cortar pra ficar bem alinhado. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, eu tô tirando um excesso aqui, ó. Eu quero que ele fique bem alinhado. Então, quem tiver dificuldade para alinhar, pega um clips e posiciona assim, tá bom? E vou passar o cursor. Aqui, vocês podem passar o cursor a primeira vez alinhando, na segunda ele já vai ficar alinhado. Então, ó, posicionei aqui. Aquela hora que o povo chora, né? Tira ele. Aquela hora que as meninas piram. As minhas alunas piram na hora que eu passo o cursor e deixo elas, assim, sofrendo para passar de novo. É um sofrimento para as iniciantes passar o cursor, né? Ó, passei, centralizei. Agora que está o detalhe dos estojos. Aqui você tem várias possibilidades. O modelinho que eu vou fazer não vai ser aqui centralizado, mas você pode fazer ele centralizado se você quiser. Se vocês quiserem outras propostas diferentes desse tipo de estojo,
Me mandem depois no comentário dessa aula aqui que eu vou querer saber. Ó, eu vou deixar ele assim, porque eu tô fazendo um pedido, lembra? Então, ó, a pessoa queria ele assim. Então, eu vou esticar o meu zíper todo aqui pra cima, tá vendo? Vou alinhar o meu plástico todo aqui atrás, então eu posso até passar o meu dedo aqui, porque como o plástico é grosso, ele vai vincar. E ele vai ficar assim. Esse estojo aqui, ó, aí aqui eu vou colocar clipezinhos, vou até mostrar aqui pra vocês. Esse estojo aqui, gente, vocês podem usar ele para outras finalidades. Esse aqui que eu estou fazendo, a utilidade dele vai ser realmente estojo escolar para colocar lápis e caneta, até para que consiga ver todos os lápis aqui e é bem legal. Mas eu sei que muitas pessoas gostam de adaptar as peças, então vocês podem usar para quem vende, né? Como proposta aí de porta-maquiagem, vocês podem fazer também como proposta para a pessoa colocar esmaltes e tantas outras coisas que a gente sabe, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu coloquei os meus clipezinhos e vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina na lateral só pra prender. E aí agora eu vou responder aquela dúvida da Duda. Existe um pé calcador próprio para costurar plástico? Existe. Que é o pezinho de teflon, que é o pezinho de plástico. Por que que é ideal ter um pezinho próprio? Gente, calcadores existem para facilitar a nossa vida de costureira. Tem calcador para zíper, porque é mais fácil aplicar um zíper com calcador de zíper. Tem um calcador de costura reta e zigue-zague, porque é mais fácil para você se guiar. O pé ele existe para ajudar a gente a costurar e se guiar. Nesse caso, o pé de costura reta zigue-zague de teflon. Porque quando a gente costura o plástico com o pé de metal, gera atrito. E aí o plástico começa a agarrar. A primeira vez que eu fui costurar um plástico, nessa maquinazinha aqui, que foi a minha primeira máquina, um amigo meu, ele passou numa prova do exército, ele tinha que levar as coisas dele organizadas em coisinhas de plástico, tipo saquinhos de plástico. E aí ele me pediu para que eu costurasse para ele. Eu nunca tinha costurado e eu não consegui fazer as bolsinhas dele, porque ele até comprou plástico para mim e eu fui costurar com o pé que vem na máquina. Não sabia nenhuma dica, isso foi lá em 2013. Não sabia nenhuma dica para costurar plástico e assim, eu fiquei arrasada, porque eu não consegui costurar. Eu era iniciante, né? Tava começando a costura criativa. E aí hoje eu sei que existe o pé e ele desliza bem, porque plástico com plástico não dá atrito. Só que, se você não tem esse pé, você consegue costurar com esse. Como? Como que a gente vai tirar o atrito entre o pé e o plástico? Você pode passar hidratante corporal, todo mundo tem um hidratantezinho em casa. Eu passava talco, então eu tinha aqueles talquinhos, o Bernardo era pequeno, tinha talquinho de jogar nele. Bernardo é meu bebezinho, né, que não é mais bebê. Tinha talco de tênis pé, pode jogar, só que faz muita sujeira, então eu parei de usar o talco. Então eu passei a usar um hidratante ou um olhinho corporal. Até o óleo glicerinado, o óleo de máquina pode passar, mas ele é um pouquinho... Né? Ou você pode passar fita crepe aqui embaixo, como eu já ensinei em alguns vídeos. Você pode passar fita crepe aqui embaixo, mas deixando a passagem da agulha. Tudo isso no seu pezinho de metal vai tirar o atrito, tá bom? Então agora eu vou colocar o meu pé calcador de plástico, que é o de teflon, e vou costurar bem na beirada com meio pé de máquina, tá bom? Por que meio pé? Porque a gente quer uma costura só pra segurar essa posição que eu deixei, que é essa posição aqui, tá vendo? E eu não quero margem de costura grande, porque eu vou fazer acabamento com viés. Então eu vou vir aqui e vou costurar bem na beiradinha. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A largura do ponto no plástico, nesse caso aqui, principalmente se você for iniciante, pode usar uma largura grande. Porque se você tem dificuldade para guiar o seu tecido ainda, se você costura e você mete muito o pé na máquina, você vê que o seu ponto fica muito miúdo, é legal você usar um ponto largo no plástico, porque quanto mais você fura o plástico, ele vai ficando rasgado, a gente vai criando buracos no plástico. Diferente do tecido que tem trama, a trama você não vai rasgar o tecido. E aqui a gente rasga o plástico. Então, se você faz muito buraquinho perto, você pode acabar estragando ali e nem ficando costurado. Ele vai rasgar e vai soltar, tá? Então, se você é iniciante, pode colocar uma largura bem grande aí na sua máquina para não ter dificuldade. Então, ó, vou vir aqui bem na beiradinha, meio pé.
Na minha máquina, ó, eu consigo colocar meio pé, que a agulha é pra lateral. Se você não tem, você vai guiar meio pé, guiando aí pelo metade do seu pezinho. Então, se um pé de máquina é isso aqui tudo, ó, meio pé é só você jogar um pouquinho pra lateral, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Paciência, sempre vou pedir paciência com o meu tripé, porque ele é genioso. Então, vou arrematar aqui, ó. Vai deslizar super tranquilo. Deixa bem marcadinho onde eu preciso costurar. E, ó. Ficou um ponto largo, tá vendo? Então, todo lugar onde a agulha bate fez um buraco. Ficou um ponto largo, não estraguei meu material. E deslizou super tranquilo. Vou trocar esse pezinho pra vocês verem aqui, ó. Se eu tivesse com esse pezinho, o que vocês iam fazer? Vocês poderiam pegar um pouquinho... Eu não tenho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês poderiam pegar um pouquinho de hidratante, passar aqui, tá? Aqui vocês vão ver que ele vai agarrar um pouquinho. Aí, o que eu vou fazer pra me ajudar? Eu vou ir puxando meu material pra trás. E vou bem devagar, ó. Ele vai dar uma agarrada. Aí, eu vou puxando aqui e é bom vocês passarem um olhinho. Um hidratante. Ó, aí chegando aqui, ele fica mais fácil. Ó. Agora, então, eu vou cortar o excesso desse zíper aqui dos dois lados. A parte, vou ficar assim não, né? Senão vou ficar muito estranha. Textuda. Eu vou mexendo no meu tripé aqui e vocês... Paciência comigo. Ó, a parte que a gente costurou o viés... Não é necessário, como a gente vai fazer aqui agora, não é necessário você passar um óleo, nada. Por quê? A gente costurou em cima do tecido de algodão, então não tem atrito entre o material e o pezinho. Então aqui, ó, eu vou tirar agora esse excesso aqui, tesoura de uso comum, né, gente? Não corta zíper com a sua tesoura de... Não corta zíper com a sua tesoura de tecido, tesoura de tecido só pra tecido. O plástico eu cortei ele com... uma tesoura que é para uso geral, tá? O plástico não corta com essa tesoura de tecido também, para você não perder a sua tesoura boa. E na hora que você precisar cortar o seu tecido, ó, vou vir aqui e vou cortar o excesso dos dois lados. Quem quiser aqui, pode pegar o isqueiro, queimar aqui, ó, na lateral, o seu zíper. O isqueirinho tá na mesa. Ah, não, tá aqui pertinho, gente. Ó, já vou até aproveitar. Estava aqui do lado. Então, ó, isqueiro. Sempre passa a parte azul, tá? Que ela não deixa... Quem aí já tentou queimar e ficou preto? A parte azul não deixa preto. Ó. Está quase pronto. Então, agora eu vou fazer acabamento de viés aqui na lateral. Gasta pouquíssimo material. Rapidinho a gente faz, tá vendo? Eu tenho mais dessa aqui pra fazer. Tirar essas linhas aqui. E eu vou fazer essa com vocês. Depois eu faço a próxima. Então, ó. Fizemos aqui. Agora eu vou pegar, então, o viés. E aí, agora a gente vai fazer um acabamento aqui para que o seu viés, ele não fique com acabamento feio. Que algumas vezes a gente vê por aí uns acabamentos com viés que fica... Então, a gente quer pôr o viés, quer que o nosso acabamento fica bom. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, eu vou pegar o viés da altura... aqui, mas deixando 1 centímetro pra cima e 1 centímetro pra baixo. Então, se aqui ficou com... Deixa eu ver como que ficou aqui. Aqui ficou com 15 centímetros, eu vou cortar, então, 17, né? Eu vou deixar 1 centímetro pra cada lado, pra que a gente consiga fazer esse acabamento. Então, de olho mesmo, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui. E vou cortar 2 vezes o meu viés. Vocês podem fazer também com viés de tecido, fica maravilhoso. Mas assim é muito mais rápido e prático, porque você já tá com o viés pronto. Então aqui o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou colocar meu viés dobradinho, assim também como a gente colocou, tá? Porém aqui, ó, o que eu vou fazer? Onde eu deixei 1 centímetro, eu vou encaixar ele aqui dentro, tá vendo? E vou dobrar ele para cá. Ó, vou fazer esse acabamento aqui. Tá vendo?
Vou fazer esse em cima. Encaixou bonitinho? Clips. Aqui de baixo. Vou fazer a mesma coisa. Encaixei aqui. Um lado eu vou deitar pra cá, pra baixo. Vai entrar aqui. Eu vou dobrar ele aqui. Essa é uma das formas da gente fazer o acabamento. E aí agora a gente vai colocar os clipezinhos e vamos costurar. Sempre na beiradinha, igual a gente costurou da primeira vez aqui, tá? O clips é mais fácil para você que tá costurando, principalmente para prender viés, é mais fácil prender com clips, porque o alfinete ele dá uma repuxada no material. Quem alfineta sabe, ele dá uma repuxada. Então ele não fica totalmente esticadinho como ele tá aqui, tá vendo? Então eu vou costurar agora aqui na beiradinha, tá? Então vamos lá para a máquina e vamos costurar. Tem mais dúvida na caixinha? Assim que eu terminar a aula eu vou respondendo para vocês, tá? Terminar a aula não, né? Terminar a costura. Ó, vamos lá. Na máquina... Então eu vou costurar bem aqui nessa beiradinha. Como eu já tô com a minha dobrinha bem feita aqui, ó, com o meu clipezinho aqui, eu só vou então descer ele um pouquinho, seguro bem, vou posicionar a minha agulha, vou voltar ela pro centro e vou me guiar, gente, seguir pelo pezinho, tá? Vou posicionar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aonde eu tô costurando, mas ó, eu vou trazer vocês bem pra pertinho da máquina pra conseguir ver. Tá vendo? Então, eu vou costurar bem aqui. Então, eu vou arrematar e vou com calma. Vou costurando. Cheguei aqui no final. Arremato. Corta a linha. E ó, tem que pegar aqui atrás da costura também, gente. Não deixa aparecer no plástico. E ó, ficou pronta esse lado aqui. Agora, então, nós vamos fazer do outro lado aqui. Ó o tripé assassino. Gente... Dicas de bons tripé, quem tiver, manda pra mim. Esse meu tripé sempre me joga no mato. Ó, vou pegar aqui então, vou dobrar de novo meu viés. Dobrei o viés, então ó, ele tem que ficar bem bonitinho, não pode ficar assim, gente, ó. Tem que ficar bem bonitinho. Dobrei aqui. Vamos encaixar. Encaixei, ó, encaixei ele aqui. A parte superior, a gente vai colocar para baixo, ó, uma dobrinha. Bem no meio, encaixa ele aqui. Posiciona o seu clipe. Vai vir aqui embaixo, ó, e vai de novo. Abre ele, tá vendo? O vinco vai estar bem aqui, dobra para baixo. Isso vai deixar o acabamento do seu cantinho bem bonito. Ó. Não tá aparecendo nada aqui. Deixa uma dobrinha bem feita. E... ficou ótimo. E agora é só eu passar minha costura aqui de novo. Vamos voltar aqui pra máquina. E vamos costurar bem na beiradinha. Soltou a linha. Pausa para passar a linha. Ao vivo, né, gente? Deixei pouca linha, deixei a linha curtinha. Se você deixa a sua linha curtinha, é isso que acontece. Deixa a linha sobrando, deixa ela pra trás. Vamos começar aqui arrematando. Só fez os furinhos.
Então, ó, posicionei, abaixei minha agulha, arrematando. Quando vocês forem passar aqui no zíper, ó, vai com bastante calma, para não correr o risco de quebrar a sua agulha, tá? Vou chegando aqui, vou segurando. E pão. Gente, vou voltar pra cá, né? Acertar meu tripé, meu ring light. Agora me fala. Me fala se não é super rápido e prático fazer isso aqui. Olha só, tá pronto. Prontíssimo, agora é só cortar aqui. E eu sei que vai ter gente me perguntando, eu tenho etiqueta, como que eu coloco a minha etiqueta? Gente, na hora que você vai fazer essa costura que a gente fez no plástico, você já pode pegar a sua etiqueta, se ela for bandeirinha, e posicionar ela aqui, tá? E depois vir com viés e aplicar na lateral. Se você... Eu aplicaria a minha assim. Eu não vou aplicar do meu antigo ateliê porque eu não vou usar as que eu tenho aqui. Ou se você também tiver uma etiqueta de sintético, você pode aplicar ela aqui, tanto com o rebite quanto com a cola. Tem uma cola, eu não vou falar o nome da cola aqui porque eu não sei indicar o nome certo da cola, mas é uma cola líquida da Tec Bond, mas ela tem uma numeração. E tem algumas alunas minhas que usam, mas eu sinceramente de cabeça não lembro a numeração dessa cola. Posso pegar e passar a dica pra vocês depois, porque eu sei que tem algumas alunas que colam as etiquetas. Eu mesma nunca colei, eu sempre costuro. Então, ó, tá pronto aqui. Vou desativar os comentários pra saber quem gostou, quem vai fazer. Gente, olha que prática. As medidas eu já passei, vou deixar depois salvas as medidas no comentário do vídeo aqui no Instagram, mas eu vou deixar essa aula salva no YouTube, tá? Então eu vou subir ela lá pro YouTube. Então, ó, super prático. Tem outras formas da gente fazer esse estojo aqui, com o mesmo processo, em outros formatos. Se vocês quiserem aprender outros formatos, me falem. Eu vou trazer todas as encomendas que eu estou tendo pra ensinar vocês, porque, olha, eu já faço a encomenda tá pronta, gente. Tem mais desse aqui pra fazer e já dou dica pra vocês valiosas que eu sei que vocês gostam. Então vamos responder as perguntas do pessoal que mandou no balãozinho. Não tá carregando. Deixa eu ver. Tá chovendo, gente. E a internet não fica muito boa, né? Tem algumas dúvidas aqui. Quem mandou dúvida no balãozinho? Se quiser mandar aqui nos comentários a mesma dúvida também, pode me mandar, tá? Que eu vou... conseguir. Vamos ver. Qual tipo de plástico é esse que você está usando? O tipo de plástico que eu usei nessa peça é o tipo de plástico, é o plástico cristal. Tem o plástico cristal, que é esse aqui, que ele é brilhoso. Tem o plástico translúcido, que ele é fosco. Tem os plásticos decorados, como eu utilizei na outra bolsa que eu fiz em uma outra live, vou pegar pra vocês. Os plásticos, eles têm gramatura. Esse aqui que eu tô usando é uma gramatura de 80. Então eu comprei uma gramatura. Tem a gramatura de meio, de 70, de 80. Aqui na minha cidade tem essas. E tem a gramatura, eu acho que de 1. Vou pegar pra vocês verem um que eu acho que é a gramatura de 1. Então, quanto mais grosso a gramatura, melhor pra você usar e pra fazer bolsas e necessaire. Tem um que é de mesa, esses plásticos de mesa, eles são muito finos, então eles não aguentam muita costura. Então é legal você pegar um plástico cristal mais grosso, tá? Mas aqui, por exemplo, aqui em Barbacena, quem é de Barbacena, eu comprei esse plástico na loja Imperial, que é uma loja que ela vende tecidos e eles vendem esse plástico como sendo plástico de mesa grosso. Então comprem o grosso, tá bom? É o mesmo que serve para fazer outras necessaires, porta-máscara, tá bom? Essa sua máquina não arrebenta muito ponto. Tem uma pequena que arrebenta muito ponto. Gente, as máquinas, quando ela arrebenta o ponto, geralmente pode não ser o modelo da máquina, pode ser outras coisas que estão fazendo com que você arrebente o seu ponto. Uma delas, Joyce, é a questão de como você está passando a linha, se você costura, como eu falo com as meninas, muito rápido metendo o pé,
Isso faz com que você acelere muito a máquina, o seu material não acompanha, e aí o seu ponto que deveria estar talvez uma largura maior, começa a ficar menor e a sua linha está arrebentando. E pode ser também a agulha, então você pode estar com a agulha mal passada. Então são várias coisas que podem estar fazendo com que a sua linha arrebente e não necessariamente sendo o modelo da sua máquina, tá bom? Você está tendo vagas para o curso presencial? Sim. Né? Tem um curso presencial e tem um curso online. O curso online está com vagas fechadas no momento, mas tem sim vagas para o curso presencial. Quem tiver interessada em fazer aulas ainda esse ano, é só me mandar mensagem aqui pode ser no direct, que eu falo sobre os valores, como funciona, os horários, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Gente, tem umas dúvidas aqui que são... Já respondi, os outros são alguns comentários. E aí, gente, essa peça aqui é super tranquila de fazer. Esse horário eu não sei se ficou bom, vi que muitas pessoas foram entrando e saindo, é um horário de almoço, mas é o horário que eu tinha disponível hoje para costurar e eu queria trazer essa peça e ficou super prático. Então, essa é uma peça maravilhosa para quem quer aprender a treinar o viés, perder medo de passar o zíper e ainda usar o plástico. E é super fácil de fazer, gasta pouco material, são materiais baratos e fáceis de você usar. E você pode fazer em outros tamanhos e para outras funções. Vou mostrar para vocês outro plástico que eu tenho aqui. Ó, essas aqui eu já ensinei também, já tem aula aqui. Isso aqui é uma necessaire que eu fiz. Então, ó, essa aqui eu usei um plástico que é um plástico Decorama. Ele é um plástico bem grosso e ele é desenhado, tá vendo? Então, existem plásticos que são assim desenhados. Esse aqui é extremamente grosso. Consegue até ver pela textura dele, tá vendo? Ele é um plástico próprio para bolsa. E esse aqui é o mesmo plástico que eu usei com vocês nessa peça. E vocês podem fazer esse mesmo estilo de peça usando o tricoline como acabamento. E fica muito legal, tá vendo? Então, vocês podem usar tanto viés pronto como viés de tecido. Essa, então, foi uma live rápida, de diquinha rápida. Muito bom vocês aqui. Acho que algumas pessoas estão no horário de almoço. Eu já almocei e já tô... Logo vou começar a aula presencial aqui. E eu queria trazer, então, essa dica para vocês. Muito obrigada para quem participou. A aula vai ficar salva com todas as medidas aqui. E depois eu vou passar ela para o YouTube. Então, quem quiser reproduzir essa peça, pode aproveitar. E se vocês quiserem aprender outros modelos de bolsinhas assim, é só deixar nos comentários que eu vou gostar de saber, tá? Um beijo e boa tarde, pessoal!